Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série. Vamos falar de mais uma restrição. Essa é a quinta parte das restrições SQL, né? Uma série de restrições para você trabalhar aí nos seus bancos de dados, deixar ele cada vez mais elaborado e mais seguro, garantido, né? De que os dados vão estar 100% genuíno, tá bom? Vamos seguindo? Vamos falar da restrição default. Vamos entender? Bom, a restrição default ela é usada para definir um valor padrão para uma coluna especificamente. O valor padrão será adicionado a todos os novos registros se nenhum outro valor for especificado, tá bom? Vamos lá, por exemplo aqui, ó, aqui para os MySQL, né, pro MySQL, SQL Server Oracle ou Access funciona para todos, portanto, create table pessoa, né, você está criando a tabela pessoa e aí tem os dados, né, o ID, int, not null, nome, sobrenome, idade, cidade, varchar, e aí você vai definir, ó, que a cidade padrão aqui é Palmas, tá? Nesse caso aqui, ela terá então aí a definição de Palmas como a cidade padrão. No caso, a default transition também pode ser usada para inserir valores, né, no sistema usando as funções getDate, né? Que aí você pode fazer aqui, ó, create table, né? Aí você vai criar a instrução, observe o ID, o pedido, o nome da data, e aqui nesse caso especificamente o que você vai estar fazendo? Ele vai gerar, né? Gerar uma data do sistema lá, portanto, para o seu banco. Beleza? Muito bem, aí você viu então, portanto, mais uma restrição, né? No caso, a criação da tabela com a restrição. Aí imagine que você fez, né? Fez a tabela e não adicionou a restrição default, né? Então você pode utilizar também alter table para o comando alter table da linguagem para fazer a alteração lá na sua tabela, tá? Observe que aqui, nesse caso, a gente vai fazer o seguinte: para o SQL você vai alter table pessoa, alter, aí você vai colocar cidade, set, default, e aí você vai definir Palmas, tá? Para o SQL Server, né, a forma de se adicionar é alter table pessoa, add constraint, aí o nome, né, df cidade, você definiu, default Palmas for cidade. Então você tem um complemento a mais para você criar essa restrição default lá no SQL Server, tá? Para o MySQL Access você vai fazer também da seguinte forma: alter table pessoa, e aí você vai alter column, né? Tem alterar a coluna, e aí você está dizendo que a coluna aqui em questão é cidade, set, default e Palmas. Observe que é diferente para ambos os tipos de sistema. No Oracle é também um pouquinho mais diferente, que aí não tem no caso aqui o alter, né? Porque você vai usar o modify, né? Modify ou modify, enfim. Vamos lá, alter table pessoa, e aí cidade, default, Palmas, tá bom? Então observe que é uma forma para cada tipo de SGBD que você estiver usando. Caso você estiver usando um MySQL ou MariaDB, você vai usar esse aqui, o primeiro. Se você estiver usando o SQL Server, o segundo, o MySQL Access, esse aqui, e o Oracle, esse aqui, tá bom? São formas diferentes de fazer a alteração e, portanto, na restrição aí, no caso aí, default. Beleza? Vamos seguindo? Para apagar a restrição do MySQL, ela funciona alter table pessoa, alt, cidade, drop, default. Dessa forma você elimina aquela restrição que tenha sido criada ou que tenha sido alterada, adicionada ali lá na tabela, tá bom? Para o SQL Server, Oracle, MySQL Access, a opção é alter table, nome da tabela, alter column, cidade, drop, default. Dessa forma também você consegue eliminar. No SQL Server você tem também ainda a alternativa de usar alter table pessoa, alter column, cidade, drop, default. Dessa forma você também consegue, usando o SQL Server, para eliminar então a restrição default que você tenha adicionado lá. Vamos seguindo. Instrução SQL Create Index. Vamos lá, o Create Index, essa instrução ela é para criar um índice em uma tabela ou tabelas, né? Os índices são
usados para recuperar dados do banco de dados mais rapidamente do que outra forma. Os usuários não podem ver os índices, eles são usados apenas para agilizar a pesquisa ou consulta lá no seu banco. Nota-se, atualizar uma tabela com o índice leva muito tempo do que atualizar uma tabela sem os índices, tá bom? Portanto, os índices precisam ter uma atualização, porque nota-se, atualizar uma tabela com índice leva muito tempo do que atualizar uma tabela sem, tá? Portanto, os índices também precisam de uma atualização. Portanto, crie índices apenas em colunas que serão pesquisadas com frequência para evitar a questão da perda do desempenho do seu banco de dados. Ou seja, se você ficar criar índice, né, para todo o seu banco, para todas as suas tabelas, todas as suas áreas de consulta, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que o seu banco fique pesado, né, e as consultas demoradas. Então, às vezes ela pode ser boa e não pode ser muito eficiente. Então é importante você saber onde adicionar, portanto, aí esses índices, né, para evitar uma perda de qualidade do seu banco, porque tem o tempo da atualização que levaria para atualizar, tá bom? Vamos seguindo. Vamos ver como é que faz isso, né? Sintaxe criar, então, o index, né? Vamos criar, então. Criar um índice em uma tabela, valores duplicados são permitidos. Vamos ver aqui, por exemplo, create index, aí tá o index, o nome do index, on, no caso a tabela em questão, onde será criada, o nome da tabela, e as colunas em questão que será adicionada, no caso, para a criação dessa consulta, tá? Isso no caso aqui, você pode também criar um índice exclusivo em uma única tabela, tá? Valores duplicados são permitidos, como a gente falou ali atrás. Create unique index, e aí vem aqui o nome do index, a tabela em questão e aonde as colunas, né, que vai ser adicionada ali, né? Importante que você observar, a sintaxe para criar índice varia entre diferentes bancos de dados. Portanto, você vai verificar a sintaxe para criar um índice no seu banco de dados de acordo com o manual do seu SGBD lá, tá bom? Vamos ver aqui, criar um exemplo, no caso aqui, o nosso exemplo aqui, né? Veja bem, a instrução abaixo, ela cria um índice denominado IDX nome, no caso é o nome do índice, né? Uma coluna, nome da tabela pessoa. Create index, e aí IDX, esse é o nome que eu estou definindo, on, tabela pessoa, e ele vai pegar os nomes ali, né? Então ele criou um index para o nome. Se você já criar um índice em uma combinação de colunas, você pode adicionar entre os parâmetros, né? Que separar, no caso por vírgula, como é o exemplo aqui. Observe que aqui nós estamos criando nome e sobrenome, você vai adicionando só o nome e sobrenome e ele já vai pegar lá, beleza? Tranquilo? Você vem então criando o índice para um e para duas colunas, né? E assim sucessivamente você pode adicionar para outros. Observe aqui a declaração drop index lá pro MySQL não, o Microsoft Access, né? O drop index, né? E aí o nome que você definir, index nome, on table tal. Com isso você automaticamente já elimina drop index, o nome do index em questão e o nome da tabela onde ele se refere. No SQL Server você vai fazer drop index table, né? O nome da tabela, ponto index, o nome do index, né? No DB2 ou Oracle, drop index, index nome, né, para apagar. No MySQL você vai alter table nome, drop index e o nome em questão do index para eliminação, portanto, aí. Beleza? Forma de você, portanto, apagar restrição e index lá nos seus bancos de dados. Vimos então aí mais algumas restrições, foi a parte quinta, né? Vamos ter muitas outras ainda. Lembrando, você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe um like no vídeo. Vamos seguindo. Valeu, até mais.